Fala galera, estamos aqui em mais uma ferramenta para a gente estar compartilhando, conversando. Desde já eu já queria te pedir para você, antes desse vídeo começar, você já deixar aqui o seu curtir, deixar aqui o seu like, por favor se inscreva no canal e compartilha com o máximo de pessoas para que essa mensagem possa chegar até outros tantos, beleza? Então, hoje eu queria conversar com vocês, até vocês pediram lá no Instagram, que é sobre liderança. E eu fiquei pensando em alguma forma da gente estar falando sobre liderança sem ser algo tão convencional. E aí eu pensei na questão, eu como um jovem, como eu gostaria de ser tratado por um líder de célula ou por um líder de jovens. Aqui vai então as 5 características que eu gostaria de ter no meu líder de célula ou meu líder de jovens. Bora lá! A primeira delas é temente a Deus. Eu gostaria muito que o meu líder fosse temente a Deus. E na verdade isso parece ser algo muito redundante. Ser líder de jovens, ser líder de célula, estar à frente de qualquer tipo de ministério e ser temente a Deus. Mas na verdade isso não é, na maioria dos casos, uma realidade. Nem sempre um vem acompanhado do outro. Quando a gente vê, por exemplo, a nossa atual geração, a gente vê pessoas muito preocupadas e muito atentas a várias questões que tem muito mais a ver com o ego, ou seja, muito mais a ver com as questões pessoais do que com as questões ministeriais e com as questões do Senhor. Ou seja, às vezes o temor a Deus ele tem ficado de lado para dar lugar, na verdade, a orgulho. Olha que bacana, que interessante. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, logo na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 3, e lá no finalzinho, no verso 6, ele diz assim: o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. É interessante a gente entender aqui que quando o apóstolo Paulo fala do bispo, ou talvez vamos trazer para esse contexto desse vídeo, do líder não ser recém-convertido, ele quer dizer sobre também maturidade. E essa maturidade tem a ver com não deixar e não confundir que as posições que o líder ocupa, o cargo que o líder ocupa, suba a cabeça. Infelizmente a gente tem visto muito isso. Pessoas que perderam o temor a Deus, pessoas que infelizmente ao longo da caminhada esqueceram-se de quem de fato precisa aparecer e começaram a surgir pequenos eu, ao invés de pequenos Cristos. Então tome cuidado. Se você é um líder ou se você é um aspirante a líder, tome cuidado para você não cair na mesma armadilha que Satanás caiu. Satanás caiu na armadilha do orgulho. Tome cuidado por isso. Então, por favor, seja ou se mantenha temente ao Senhor. Segunda característica que eu gostaria de ter em um líder de jovens, um líder de célula. Eu gostaria de um líder que acreditasse nas pessoas. Quando eu falo disso, eu me recordo imediatamente da liderança de Jesus. Eu vou tentar pautar aqui, em todas as características, eu vou tentar pautar o exemplo do maior líder que já existiu na face da terra, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Te amo, Jesus. Então, vamos lá. Jesus era alguém que acreditava demais nas pessoas. Isso fica muito evidente quando ele chama para perto, ou seja, para caminhar perto, 12 apóstolos, os 12 discípulos ali. E na verdade, quando a gente começa, imagine que você é alguém de fora, tá? Esquece que você já conhece o Evangelho, que você já conhece Jesus, já conhece a Bíblia, esquece. Imagine que alguém vire para você e fale assim: olha, o maior líder da terra está vindo aqui e vai escolher 12 homens para espalhar as boas novas depois que ele partir. Esses caras vão caminhar com ele e depois eles vão ser responsáveis por espalhar o Evangelho de Jesus, o Evangelho, as boas novas para outras pessoas. A primeira coisa que a gente pensaria era: nossa, ele vai escolher os mais tops, ele vai escolher os mais preparados, ele vai escolher as pessoas com maior potencial que pode haver. E na verdade, quando a gente começa a ver as escolhas de Jesus, eu fico muito feliz, muito alegre, muito contente, porque Jesus escolhe pessoas como eu e como você. Jesus escolhe pessoas normais. Jesus escolhe pessoas completamente humanas. Jesus não escolhe um pregador. Jesus escolhe um pescador. Ele vê nesse pescador a probabilidade dele se tornar um pregador. Ou seja, ele consegue enxergar, e isso é brilhante, ele consegue enxergar nas pessoas aquilo que talvez nem a própria pessoa ainda conseguiu enxergar.
Essa é uma visão que eu valorizo e eu gostaria muito de ser liderado na minha cela, liderado na minha juventude por um líder assim. Um líder que olhasse para mim e acreditasse em mim e talvez às vezes me mostrasse ou trouxesse à tona coisas que nem eu mesmo consigo enxergar. Ou seja, o bom líder é aquele que olha pra gente, enxerga na gente coisas que talvez a gente ainda não percebeu ou não se atinou. Então, por favor, se você é um líder, aspirante a líder, ou se você está aí nessa caminhada, acredite nas pessoas, valorize o potencial delas. E se talvez, aparentemente, elas não tenham potencial, por que não tentar descobrir junto a elas? Terceira característica... desculpa, perdão. Terceira característica que eu gostaria muito de encontrar em um líder que eu caminhasse perto. Eu gostaria de encontrar um líder maduro. E isso é muito óbvio, porque um líder imaturo, ele é capaz de arruinar toda a igreja, todo um ministério, mas principalmente ele arruina a pessoa. Um líder imaturo, ele não sabe a hora certa de falar, ele não sabe a hora certa de se calar, e o líder em todo momento precisa tomar decisões. Ser líder tem a ver com assumir responsabilidades. E só assume responsabilidades, ou melhor, só é capaz de assumir as responsabilidades que a vida nos traz quem é ou quem tem maturidade. Então, eu gostaria muito de estar sendo acompanhado, de estar sendo liderado por alguém maduro. Isso é muito importante. Quando, novamente, eu me recordo de Jesus, eu lembro de talvez um dos momentos que seja ali de maior turbulência dentro dos 3 anos ministeriais de Jesus, é o momento em que ele está sendo preso. E é interessante a gente lembrar daquela situação. Os discípulos estavam ali, ele estava ali com algumas pessoas ao redor dele, e aí chega então, ocorre a traição e chegam os soldados para prendê-lo. A primeira reação de Pedro é arrancar uma espada e decepar a orelha de um soldado que estava ali para prender Jesus. Aquilo que era ruim, aquela situação que era muito ruim, ela piorou com a atitude imatura de uma pessoa. E naquele momento, o que acontece? Existe Jesus, com toda a sabedoria e principalmente maturidade, falando, não é o tempo. Calma, é o tempo de eu me entregar. Não é o tempo da gente lutar agora. Calma, para. E vai lá e restabelece não somente a orelha daquele soldado, mas restabelece a paz naquele lugar. Ele é sim entregue, ele é sim crucificado, mas estava tudo dentro dos planos e dos propósitos do Senhor. Um líder maduro, ele não se abala com as circunstâncias, ele não fica apreensivo procurando, ele confia. E eu gostaria de estar sendo liderado por um líder assim, alguém maduro, porque pessoas imaturas arruinam o destino das pessoas que estão próximas. Quarta característica que eu gostaria muito de encontrar em um líder que eu caminhasse junto. Eu gostaria de estar com um líder que fosse um líder presente na minha vida. Eu não gostaria de um líder que somente me ligasse ou que entrasse em contato comigo, mandasse mensagem quando eu tivesse pisado na bola, ou quando alguém tivesse comentado que eu fiz alguma besteira, ou quando eu tivesse faltado um culto ou uma célula, ou quando eu precisasse de algum dos meus serviços. Eu não gostaria de ter um líder dessa forma. Eu acho que parece muito óbvio. A gente quer pessoas que se relacionem e que tenham prazer em estar com a gente. Pessoas que gostem da nossa companhia. Pessoas que não estejam visando somente aquilo que nós podemos entregar em algum momento na caminhada, mas pessoas que olhem e que gostem. Quando eu vejo Jesus, eu falei pouco de Jesus aqui, né? Quando eu vejo Jesus, o exemplo dele, eu vejo alguém que era extremamente preocupado não somente com os serviços, mas também com o relacionamento. Eu vejo Jesus sendo amigo de Lázaro, por exemplo. E quando eles são amigos nas horas boas, em que Jesus ia lá tomar um café com a família de Lázaro, mas eu vejo Jesus também nos maus momentos. Eu vejo Jesus indo, por exemplo, na morte de Lázaro. E glória a Deus que ele estava ali, a morte se transformou em vida e a glória foi do Senhor. Então, um líder ele está presente nas boas e nas más horas. Isso é importante e é fundamental para que a gente entenda e para que a gente desfrute de uma relação saudável. Se não há relacionamento, se não há troca, não há nenhum tipo de confiança. E se não há confiança, não tem porquê eu me abrir com alguém que eu não confie. Então, é líder? É aspirante a líder? Você já deve ter ouvido essa frase nesse vídeo, né? É líder? É aspirante a líder? Pretende ser um líder de célula? Pelo amor de Deus, seja alguém presente. Não seja alguém
presente somente nos momentos em que precisam ser presentes. Célula, culto, entre outros compromissos. Fuja somente dessa religiosidade. Aprofunde os laços, crie relacionamento saudável e orgânico com os seus discípulos. Quinta característica que eu gostaria muito de ter em um líder de jovens de célula. Vamos lá. Eu gostaria muito de ter um líder que fosse alguém decidido, ou seja, alguém que soubesse para onde está caminhando. Para eu me submeter a uma liderança, eu preciso primeiro conhecer o coração daquela pessoa, mas eu também preciso saber o que ela pensa e para onde ela pensa em levar toda aquela juventude. Por quê? É muito necessário eu entender que a partir do momento em que eu estou aqui, eu me sujeito àquela liderança, ou seja, eu me sujeito aonde aquela pessoa pensa em nos levar. Eu gostaria de ter sobre a minha vida uma autoridade que soubesse para onde está indo, independente das circunstâncias. Jeremias fala algo muito bacana e muito verdadeiro, a falha, ou seja, o quanto que o coração do homem nos leva à falha, nos leva ao engano. E o coração do homem é assim. Ou seja, eu gostaria de ser liderado, na verdade, por alguém que tivesse um coração, um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Porque o que mais acontece nos dias de hoje são começarmos projetos, mas ao longo da caminhada, por algum motivo ou alguma situação, infelizmente, esses projetos não dão certo de cara. Mas isso não quer dizer que eles estavam errados. E aqui, gente, eu faço um parêntese, eu não estou querendo dizer que o líder não deve parar e repensar. Não estou querendo dizer isso. Eu só quero dizer que o líder não pode, não deve ser uma metamorfose ambulante. Ou seja, hoje ele tem um direcionamento e na semana seguinte ele já tem outro direcionamento e na semana posterior ele já tem outro e todo mundo está ali perdido, sem saber para onde esse cidadão está indo e, consequentemente, acabam se perdendo também. Então, se você é líder, aspirante a líder, se você quer se tornar líder, por favor, seja alguém sensível à voz de Deus, porque dessa forma você vai conseguir ser alguém decidido, alguém que, embora as coisas não estejam fluindo, você sabe que está no caminho certo e que mais cedo ou mais tarde os frutos vão acontecer. É isso então, pessoal, essas são as 5 características que eu gostaria muito de encontrar em um líder de célula, em um líder de jovens que fosse, de repente, me pastorear ou exercer qualquer tipo de autoridade sobre a minha vida. Eu faço aqui com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E fica aqui a dica. O livro, a carta, na verdade, de Paulo a Timóteo, tanto a primeira, tanto a segunda, são sensacionais e imprescindíveis para todo jovem que anseia algum dia se tornar um líder ou alguém relevante na sociedade. É a carta que explica, na verdade, a carta de alguém que viveu tudo que poderia viver dentro do Evangelho para um jovem discípulo. Então, essencial e fundamental para a nossa caminhada de fé. Olha que legal, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. E aí ele discorre várias situações. Então, se isso arde no seu coração, se você está aqui ouvindo isso e pensando, nossa, um dia eu quero muito ser relevante na vida de alguém, a primeira coisa que eu quero te falar, ore, consagre a sua vida ao Senhor. Tudo que eu falei aqui é um apanhado muito geral daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Mas tenha o seu coração disponível e comenta aqui, talvez, faltou isso aqui, eu acho que poderia entrar isso aqui também. Eu acho que isso é uma característica imprescindível. Vai ser muito bom ter a sua participação. Desde já eu quero te convidar a ficar ligado aqui no nosso canal, a enviar isso para uma pancada de gente aí. E, por favor, gente, fica ligadinho, semana que vem tem mais. Deus te abençoe e foi muito bom estar com vocês. Beijo, gente!